Olá, sejam todos bem-vindos ao 26º Encontro de Atividades Científicas, o EAC. Eu sou a professora Helenara Regina Sampaio Figueiredo, sou licenciada em Ciências, Matemática e Pedagogia e sou doutora em Educação para a Ciência e a Matemática. Sou professora da Educação Básica e professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias. Quero agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite e estou aqui para falar com vocês a respeito de algumas das diversas orientações que temos para a utilização das tecnologias de acordo com o documento Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é um documento que orienta o currículo brasileiro. Nele são contempladas as competências e as habilidades que devemos, nós, professores, educadores, gestores, devemos mobilizar para que sejam desenvolvidas as competências gerais e competências específicas também dos componentes curriculares. Bem, este documento, que é um documento amplo, que contempla as diferentes áreas e também orientações que vão até o ensino médio e foi homologado nessa sua última versão em 2018, traz muitas orientações, explicações que vão envolver a cultura digital, a utilização de tecnologias. Por exemplo, dentre as competências gerais, que são 10, uma delas é a competência 5. O que diz esta competência 5? Diz o seguinte, que nós devemos, desenvolver competências que são voltadas à utilização das tecnologias. Diz o seguinte, esta competência ela visa compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Bem, durante a leitura, o estudo da BNCC, nós vamos ver a presença das tecnologias para diversas habilidades que devem ser desenvolvidas na escola. A BNCC, quando trata as tecnologias, ela trata de uma maneira transversal. O que é isso? Que deve perpassar todo o currículo, ok? E cabe então aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com as suas especificidades, tratá-la, ou seja, tratá-la, a tecnologia ou as tecnologias, de forma contextualizada, tá? Também nós temos uma orientação no que diz respeito à cultura digital. A cultura digital, segundo a BNCC, tem promovido mudanças significativas nas sociedades contemporâneas e, em decorrência desse avanço, dessa multiplicidade das tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso a elas, é importante que tenha construído também, ou seja, que nós possamos nos envolver nesta cultura digital na escola. Bem, e que é preciso também aproveitar o potencial de comunicação do universo digital. A escola ela pode instituir novos modos de promover a aprendizagem e o compartilhamento de significados entre professores e alunos.
E nós sabemos disso, e a BNCC também vai tratar desse engajamento dos jovens, de uma cultura digital, que eles se envolvem sempre em novas formas de interação multimodal e multimediática, da atuação em rede, atuação social, que eles realizam, cada vez mais a sua inserção em uma cultura digital. E é por isso que vários componentes curriculares vão abordar as habilidades que devem ser trabalhadas e também como essas habilidades devem ser trabalhadas. Por exemplo, os professores eles devem explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, segundo a BNCC. Quais? Multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares, etc., nos processos de criação artística. Esta orientação, por exemplo, ela perpassa o ensino de artes. Mas nós temos também, por exemplo, em relação ao ensino da matemática, que é uma área que eu atuo há mais de 20 anos, que traz aí orientações sobre a importância de usar tecnologias, como calculadoras, para avaliar e comparar resultados, planilhas eletrônicas que vão contribuir para a visualização, para a construção dos gráficos e também nos cálculos, por exemplo, que envolvem conhecimentos de estatística. Bem, somente no ensino de matemática e artes? Não. Nós temos, estudando a BNCC por meio das pesquisas que eu tenho realizado com meus orientandos, vi o quanto nós temos de palavras que remetem a este universo digital. Por exemplo, fala-se, é abordada a palavra multimediática, a palavra letramento digital, jogos digitais, o contexto digital, gêneros digitais, mídias, aplicativos, vídeo, álbum, plataformas, livros digitais, enfim, há uma gama de orientações, inclusive que os alunos devem desenvolver a habilidade de curadoria. Eles devem ser capazes de analisar os materiais, as informações que estão presentes nesse universo digital, por meio das redes sociais, enfim. E também tomar cuidado, como por exemplo, em relação a cyberbullying e outras fake news e outras fontes também que são negativas neste mundo digital. Ok? Bem, e além dessas orientações que diz cultura digital, web, canais digitais, o que mais que nós temos na BNCC? Nós temos orientações para a utilização, sempre pensando nessas maneiras, ou seja, nos diferentes modos que levam à aprendizagem. Desde o início falamos sobre isso. A partir deste documento, outros documentos norteadores da educação brasileira também foram elaborados. Houve alguma discussão a respeito desses documentos até chegarmos às versões finais. E um desses documentos é a BNC. Não é BNCC, é BNC mesmo, porque é uma base nacional comum, porém ela é de formação de professores, formação inicial. E temos também uma base nacional comum de formação continuada. São documentos recentes, considerando a palestra que está sendo apresentada no ano de 2023. São documentos que foram trabalhados neles e apresentados à comunidade em 2019. Em 2020 ainda tivemos algumas orientações após a pandemia. Temos também
períodos de prorrogação de implementação da BNC, formação continuada, formação inicial, porque houve durante esse período dificuldades para ampliar o debate para as implementações. E o que diz em relação à BNC? É a orientação dada também para o currículo, que compreende ali o currículo para formação inicial e continuada. Neste caso aqui, vou apresentar um pouco sobre as dimensões, as orientações da BNC Formação Inicial. Nela também são apresentadas as competências gerais. E nessas competências gerais docentes, nós temos 3 dimensões: a dimensão conhecimento, a dimensão prática e a dimensão engajamento. Bem, dentro dessas dimensões, para a carreira docente, ou seja, para que as práticas pedagógicas, a ação docente esteja amparada por essas orientações que são orientações oficiais da educação. Bem, o que diz então, por exemplo, algumas dessas competências? Elas foram feitas após, ou seja, depois da BNCC. Então, elas, claro, se entrelaçam. Por exemplo, o currículo, ou seja, para a formação inicial de professores, também devem ser desenvolvidas essas habilidades, que envolvem pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica. O professor ele deve usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. Outra competência diz o seguinte, competência 5, compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e também como ferramenta de formação. Vocês viram que esta competência, ela está entrelaçada, conectada com a competência 5 da BNC, que eu disse no início dessa palestra. Bem, e além disso, a BNC Formação diz que deve também desenvolver, então, dentre essas competências, que possa, a partir das tecnologias, os professores possam comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar as aprendizagens, certo? Bem, a primeira dimensão é a dimensão do conhecimento profissional. Nós temos várias competências específicas e também as habilidades. Porém, o que eu trouxe aqui são habilidades que envolvem tecnologias, como é o tema desse nosso bate-papo, desse nosso momento aqui. E nesta dimensão conhecimento profissional, nós temos uma competência específica que é reconhecer os contextos. Diante desta competência, qual é a habilidade? A habilidade é conhecer o desenvolvimento tecnológico mundial, conectando-o aos objetos de conhecimento, além de fazer o uso crítico de recursos e informações. Bem, nós temos também as orientações que envolvem a dimensão da prática profissional. A competência 2.1 diz o seguinte, que o professor ele deve ser capaz, ou seja, ele deve ter a competência para planejar ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens. E qual habilidade que tem a ver com as tecnologias que está aí
presente para desenvolver esta competência? O professor ele deve ser capaz de realizar a curadoria educacional, utilizar as tecnologias digitais, os conteúdos virtuais e outros recursos tecnológicos, e incorporá-los à prática pedagógica para potencializar e transformar as experiências de aprendizagem dos estudantes e estimular uma atitude investigativa. Já vimos, então, a dimensão 1, a dimensão 2, e na dimensão 2 tem uma outra competência específica que diz o seguinte: conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, das competências e habilidades. E aí tem a habilidade, que é usar as tecnologias apropriadas nas práticas de ensino. Bom, agora nós vamos falar sobre a terceira dimensão, que é a dimensão do engajamento profissional. Qual é a competência específica que eu quero trazer aqui? A competência diz o seguinte: engajar-se profissionalmente com as famílias e com a comunidade. E a habilidade referente a esta competência que eu quero destacar é saber comunicar-se com todos os interlocutores, os colegas, os pais, a família, a comunidade, utilizando os diferentes recursos, inclusive as tecnologias da informação e comunicação. Bem, nós vimos aqui este documento, primeiramente a BNCC e também a BNC Formação Inicial. Esses documentos eles devem ser de conhecimento da comunidade acadêmica, das escolas, dos gestores, dos professores, também, com certeza, dos gestores que estão lá nas políticas públicas, para que as ações todas sejam orientadas, ou seja, sejam orientadas no sentido de convergir para ações que promovam a aprendizagem, as tecnologias sejam utilizadas, sejam trabalhadas, ou seja, estejam presentes não só no currículo para os alunos que estão na educação básica, como também, com certeza, no processo de formação de professores, seja a formação inicial, nos cursos de licenciatura, seja também na formação continuada, por meio de cursos de aperfeiçoamento, programas, mestrado e doutorado nas áreas da educação, nas áreas do ensino, que vão, juntamente com essas orientações oficiais e também trazer novos desdobramentos dessas orientações, apresentar práticas pedagógicas inovadoras, práticas que propiciem um ensino neste contexto desse universo digital, no qual nós estamos cada vez mais imersos, né, trabalhando juntos para que a cultura digital realmente ocorra nos diferentes espaços escolares e também na sociedade. E todas essas orientações que devem ser melhor estudadas, uma vez que este documento é um documento em mais de 600 páginas, um documento que tem orientações para as diferentes áreas, para os componentes curriculares, que trazem com mais orientações, mais riquezas para as discussões nas escolas, nos espaços educacionais. E eu quis aqui trazer um pouco dessas orientações. Como eu disse, pesquisando, nós encontramos diversas palavras que remetem a este contexto digital. Porém, nós precisamos saber trabalhar, nós professores, formadores, trabalhar as práticas pedagógicas utilizando
de tecnologias digitais de comunicação e informação. E para isso é importante estudarmos, estar sempre atualizando e aprimorando os nossos conhecimentos, né? A nossa prática, estudando e principalmente colocando sempre uma abertura para que as tecnologias sejam inseridas no nosso contexto. Não só pelas orientações, mas principalmente pela necessidade que nós estamos cada vez mais presenciando neste mundo, que é um mundo, um universo cada vez mais digital, e por isso nós precisamos nos juntar, sermos colaborativos, participarmos juntos, compartilhar nossos conhecimentos, os saberes, para que possamos cada vez mais fazer proveito de uma forma bem satisfatória de tudo isso que tem acontecido de novo. As mudanças que vêm ocorrendo, né, nas práticas de um ensino tradicional, de aulas expositivas, com ênfase na memorização, com ênfase em práticas memorísticas, repetitivas, de fixação, e agora cada vez mais estamos buscando metodologias ativas, metodologias que possam colaborar para a resolução dos problemas e que possam principalmente trazer novidades para que o ensino seja um ensino realmente contextualizado, que diz a BNCC, e também não só contextualizado, mas que os alunos possam se desenvolver cada vez mais, considerando as necessidades que estão aqui presentes neste mundo digital. Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a BNCC e as tecnologias. Aí fica a dica para você, aluno, professor, gestor e também aquele que quer saber mais a respeito da BNCC, que estude dentro da sua área as competências, as habilidades, que entenda mais sobre essas orientações e que você possa exercer a sua função dentro de uma escola com mais conhecimentos e com mais ainda curiosidade, que tudo isso que nós conversamos aqui possa ter instigado a sua curiosidade para ler mais e estudar mais, ok? Muito obrigada, um grande abraço e mais uma vez só tenho que agradecer aqui pela oportunidade. Tchau, tchau.